Não é a irmã Giovana, não. Quem faz é o Senhor à medida da nossa dispensação. Quanto mais a gente fica na dispensação, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente tem sede, mais o Espírito Santo de Deus ministra na nossa vida. Amém? Eu sou apenas um canal. Do mesmo jeito que você é apenas um canal para Deus te usar para falar na vida, para falar na vida de outra pessoa, para falar com outra pessoa. Aí você pode dizer assim, não, irmã Giovana, mas eu sou tão tímida, né, Karina? Mas quem nos aperfeiçoa é o Espírito Santo, amadas. Oi, Mari, paz do Senhor, querida. Quem nos aperfeiçoa é o Espírito Santo. Nós de nós mesmos nada temos, irmãs. Bote isso na cabeça de vocês. Nós de nós mesmos nada temos, se do céu não for nos dado. Essa é a verdade. Não é jargão, não é querendo... Deixa eu botar outra Bíblia aqui embaixo, ver se... Isso aqui fica me incomodando, parece que tá muito baixo. Ah, agora melhorou um pouquinho mais, né? Pronto, agora tá bom. Não é querendo me fazer de humilde, não. É porque é a verdade. Uma vez eu passei por um momento em que o Senhor me provou. Oi, Valdeci, boa tarde, querida, paz do Senhor. Onde o Senhor me mostrou que se Ele não me desse, se Ele não ministrasse em mim, na minha vida, eu não tinha nada para entregar para ninguém. E nunca mais eu esqueci essa lição. Aprendi bem direitinho a lição. E eu entendi que eu não tenho nada. Eu posso estudar, eu posso preparar uma palavra, eu posso ter curso de teologia, eu posso já ter lido a Bíblia quantas vezes, isso não importa. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, se Ele não manifestar o conhecimento, a revelação, você não tem nada. A gente, irmão, não tem nada se do céu não for nos dado. Amém? Até o carinho de vocês por mim. Não sou eu que gero no coração de vocês. É o Pai que gera no coração de vocês por mim. E vocês são presente de Deus na minha vida. Ele sabe disso. Ele sabe o que eu estou falando. Amém? Vamos lá? Mateus capítulo 3. Vamos continuar. O Senhor nos ensinou tanto, né? O Senhor tem nos ensinado muito. Quero perguntar a vocês, minhas lamparinas que estão caminhando comigo. Quero que vocês digam para mim. Qual é o rema do livro de Mateus? Nós viemos do livro de Deuteronômio, onde aprendemos o princípio da obediência. Agora estamos no livro de Mateus, segundo a vontade do nosso Deus que nos trouxe para cá. Não foi a irmã Giovana, foi o Senhor. E tem um rema, tem uma palavra rema. Qual é a palavra rema? Vou começar a fazer essas arguições com vocês, que eu sou professora. Bora lá? Ver se vocês estão aprendendo. Oi, Gorete, paz do Senhor, minha amada. Boa tarde. Oi, Carlos. Boa tarde, seja bem-vindo. Márcia, Antônia, sejam todos bem-vindos. Bora lá? Lamparinas do meu coração, que andam comigo, que estão sentando à mesa comigo todos os dias. Qual é o rema? Qual é a palavra rema? Eita, foi gol de alguém. Meu marido deu um grito. Foi gol de alguém. Qual é a palavra rema? Não, é sobre a obediência, mas tem uma frase, tem algo, tem uma frase. Ó, lá em Deuteronômio, o Senhor, ele ministrou uma frase, rema no nosso coração, que foi o quê? Vocês precisam estar escrevendo isso. Ó, lá em Deuteronômio, ele falou o quê para nós? Ele ministrou algo no nosso coração. Cuidado com a desobediência e a arrogância, porque elas têm o poder de roubar as nossas heranças, né? Foi isso que nós aprendemos, que a desobediência e a rebeldia, elas têm o poder de roubar a nossa herança. Então, nós entendemos no livro de Deuteronômio que existe um princípio da obediência e que nós precisamos viver esse princípio. E de lá o Senhor nos trouxe para cá. Oh, Andréia, amém, glória a Deus, bendito seja o Senhor. E aí ele nos trouxe para cá, para Mateus. E qual é a palavra rema? Vou dizer para vocês, vocês vão escrever aí na Bíblia de vocês, para vocês não esquecerem, tá? Vivendo a obediência. Vivendo a obediência. Isso, Silene, louvado seja o nome do Senhor, é isso mesmo. Vivendo a obediência. O Senhor nos trouxe lá de Deuteronômio, onde nós aprendemos a importância de obedecer. Só que Deuteronômio é um livro do Velho Testamento. Ei, Dalila,
saia... o Sansão. Então, assim, a gente aprendeu lá em Deuteronômio que a obediência ela é um princípio que foi ensinado ao povo que saiu lá do Egito. A Dalila e o Sansão, os meus cachorros. Então, só que Deuteronômio é um livro do Antigo Testamento, é um livro das leis, né? Então, assim, a gente pode se apegar no peso da obediência. Irmã Giovana, mas aí era o livro da lei. Agora a gente vive no tempo da graça. O Senhor Jesus, ele rasgou o véu do templo. Hoje nós desfrutamos da graça do Senhor. É diferente, não temos mais o peso da lei. Concordo, não temos mais o peso da lei, não vivemos mais pela lei, não somos salvos pela lei. Somos salvos pela fé mediante a graça em Cristo Jesus, é verdade. Mas o princípio da obediência, ele permanece o mesmo. É um princípio, não foi uma modinha. É princípio, é a retidão, é o caminho. É a estrada que nos leva à presença do Senhor, é a obediência. Nós aprendemos muito nisso. Do primeiro capítulo ao capítulo 34 de Deuteronômio sempre foi obediência. Obedeçam, obedeçam. Se vocês não obedecerem, vocês vão colher frutos ruins. Nós aprendemos isso. E aí o Senhor nos trouxe para Mateus. Por que que ele nos trouxe para o Evangelho? Por que que ele nos trouxe para o Novo Testamento e não qualquer livro no Novo Testamento, e sim em Mateus, no Evangelho? Porque ele é o nosso exemplo da obediência. Porque o nosso mestre, aquele a quem nós devemos imitar, a gente não é para estar imitando pastor, a gente não é para estar imitando homens ou mulheres de Deus, a gente é para estar imitando Cristo, que é perfeito. Amém? Então, ele foi perfeito e obediente em tudo. Aí você pode pensar assim, Giovana, mas Jesus é Deus. Jesus é santo. É claro que Jesus vai obedecer, ele é Deus. Existia sobre ele um poder sobrenatural. Ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Ele era o verbo, ele era o Filho de Deus encarnado, ele era o Deus vivo encarnado em pessoa. Então é claro que ele ia obedecer, ele não ia desobedecer. Concordo também, concordo. Ele é a própria obediência em si, é um princípio da característica de Deus. Obediência, concordo. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso e tão extraordinário que ele vem nos ensinando desde antes de ontem, do primeiro capítulo. Ele nos mostrou no capítulo 1, nos mostrou no capítulo 2 exemplos de homem. José. Hoje eu fui para o passeio e eu fui meditando em José. Vocês acreditam? Fui pensando. Tão impactante que foi essa palavra para mim. Meu Deus, é verdade, Jesus. Quantas vezes, Senhor, a gente fica esperando um extraordinário, uma manifestação extraordinária. A gente fica esperando alguém, Deus usar alguém para falar conosco em profecia, para a gente obedecer o Senhor, né? Vixe, agora não tem como correr, não. Deus usou a irmã em profecia e falou comigo. Mas José, ele se moveu por um sonho. Um sonho. Maria, ela teve a visitação do anjo. Houve uma manifestação espiritual, algo sobrenatural, para anunciar tudo aquilo que ia acontecer na vida de Maria. O propósito de Deus na vida de Maria. Maria foi impactada, né? Como é que é? Eu e você. Você já pensou uma coisa dessa? Se eu e você a gente visse um anjo? Já pensou se o Senhor abrisse os nossos olhos e nós contemplássemos um anjo dizendo assim, olha, você precisa fazer isso, fazer isso, fazer isso. Eu tenho certeza que eu e você não pensaríamos duas vezes. Nós colocaríamos o nosso rosto por terra e diríamos, sim, Senhor, vou te obedecer. Porque tivemos um encontro com algo extraordinário. Mas José não. José não viu nada. José sonhou. Foi um sonho. Foi um sonho. Mas ele decidiu obedecer. Então, por isso que o Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor. Ai, como Deus é perfeito, irmãos. Melhor coisa que tem é você ficar na dispensação do Senhor. Porque Deus, ele conduz desde o começo desse projeto de sentar à mesa. Tudo tem sido conforme a vontade dele. Nós andamos na palavra dele, segundo a vontade dele. Porque o operar, o agir, o ensinar é dele. Nós estamos à mesa para nos alimentarmos do pão, não é da irmã Giovana, não. É do pão da presença. É ele. É o nosso próprio mestre, na pessoa bendita,
e gloriosa do Espírito Santo, que nos ensina, que abre os nossos olhos, que nos dá um entendimento e nos leva o coração para esse lugar ensinável. Aleluia! Então que nós possamos sair desse lugar de ficar nos sabotando, preferindo viver na desobediência, dando desculpa que é porque a nossa carne é fraca, é porque eu tenho medo. José também teve medo. Nós aprendemos sobre isso. José teve medo. José estava com medo, estava com receio, estava assustado. Mas mesmo assim, ele não questionava Deus. Ele não ficava questionando com Maria. Ele simplesmente obedecia. Amém? Por isso que essa é o rema desse nosso estudo do livro de Mateus. Pode ser que até o final o Senhor Jesus nos dê um novo rema. Mas eu acredito que essa é o rema, essa é a palavra. Vivendo a obediência. Nós aprendemos o princípio da obediência e Deus é tão maravilhoso. Primeiro nós começamos, quando esse projeto começou, quem está comigo aqui desde o início, a Sabrina, a Maísa, a Mirtes, nós começamos, a Mari também está comigo desde o início e outras mulheres também. Nós começamos em Gálatas. Depois em Gálatas, nós fomos para Deuteronômio. E de Deuteronômio viemos para Mateus. E o Senhor nos ensinou. A gente começou a aprender sobre os ensinos da igreja. Nas cartas de Paulo a Gálatas. Só que nós não tínhamos condição. Muitas vezes a gente não conseguia viver todos os ensinamentos de Paulo. Eu quero que vocês compreendam isso. O trabalhar de Deus na nossa vida é perfeito. Não estamos aqui à toa. Começamos em Gálatas. Aprendemos sobre como a igreja de Cristo deve andar na terra. Só que muitas vezes a gente não consegue. Por que as coisas não acontecem na nossa vida? Por que as bênçãos não chegam na nossa vida? Por que eu não consigo colocar em prática tudo aquilo que Paulo ensina? Porque havia uma deficiência em nós. A deficiência da obediência. Nós não conseguimos entender que a obediência ela é um princípio. Que eu preciso vestir a roupa da obediência. Eu preciso estar dentro desse princípio. E aí o que o Senhor fez? O Senhor nos tirou de Gálatas, nos trouxe para Deuteronômio para nós entendermos o princípio, o que é a obediência. Por que eu preciso obedecer? Por que é vital para a minha saúde espiritual, para a minha caminhada, para a minha vocação, para o meu ministério. Porque em uma das lives nós falamos sobre isso. Não tem nenhum ministério, nenhuma vocação, nenhum chamado, nenhum propósito que subsista na desobediência. Nós precisamos obedecer. Se nós não obedecermos, nós não alcançaremos as nossas bênçãos. Nós não veremos a glória de Deus. Entende? Então nós precisávamos entender o que era obediência. Da obediência em Deuteronômio, que foi algo muito teórico, porque era na lei. Aí Jesus faz o quê? Nos traz para Mateus. Porque aqui nos deparamos com homens, como eu e como você. O coração de José era como o meu coração e o seu coração. Nós falávamos isso antes. Muitas vezes nós somos os Josés de hoje. Muitas vezes o nosso coração se encontra com medo, se encontra com dúvida, questiona, né? Fica, meu Deus, como é que pode ir? Será que dá certo? Meu pai e tal. Mas a palavra do Senhor nos ensina. Jesus mostra pra gente hoje que é possível obedecer. Nós terminamos o livro de Deuteronômio, no capítulo 32, se eu não estou enganada, ele dizendo que nada do que Moisés dizendo ao povo, nada do que eu ensinei a vocês é algo impossível de vocês colocarem em prática. Porque a palavra está à disposição de vocês. Basta vocês obedecer e praticar. Ou seja, obedecer ao Senhor não é algo impossível, mas o inimigo das nossas almas, ele quer que a gente ache que é impossível. Eu não consigo, minha carne é fraca, não tenho força, não consigo ter constância. E aí o inimigo vai botando todas essas mentiras, vai bombardeando a nossa mente. E a gente nunca consegue se firmar. E a gente vai se levando no caminho da desobediência, achando que é normal, porque somos humanos, porque somos fracos, então é normal eu desobedecer. Mas não é normal.
Nós não fomos chamados para a desobediência, nós fomos chamados para a obediência. É isso. Nós fomos chamados para esse lugar, para a obediência. Agora nós temos que nos posicionar. Nós temos que dar o primeiro passo. Ontem o Senhor falou conosco, através da vida dos magos, que eles entraram na casa. Eles não ficaram do lado de fora. E eles só contemplaram o menino Jesus quando eles entraram. Porque se eles não tivessem entrado, eles não teriam visto. Eles entraram. Então nós temos que nos posicionar. Amém? A gente não pode mais, não dá mais tempo da gente ficar se auto-sabotando. Não dá tempo. A gente já tem todo um exército inimigo pra gente lutar contra. A gente ainda vai dar arma pra ele? Não. A gente precisa se levantar. Ai, mas Giovana, mas é difícil. É, irmão, o caminho é estreito. Jesus disse isso. Vai ter aflição. É bem apertadinho, é bem estreito. Tem hora que você vai ter que se calar diante daquele que te ofende. E deixar que o Senhor te justifique. É fácil isso? É nada. É difícil. Tem hora que você vai ter que chegar para aquele que te feriu e vai ter que te pedir perdão. Porque o Senhor já te deu a sabedoria e o discernimento e o entendimento que não foi aquela pessoa que te magoou, mas foi o inimigo usando aquela pessoa. É difícil? É difícil demais. Demais. Mas o Espírito Santo de Deus está conosco todos os dias. Essa é a promessa de Cristo para nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. Então vamos lá. Capítulo 3 de Mateus. Amém? A pregação de João Batista. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Prepare o caminho do Senhor, endireitem suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de... Eita, Jesus! Irmãos, o Senhor tem falado tanto comigo nesses dias sobre isso. O Senhor tem falado tanto comigo sobre posicionamento, sobre vaidade, sobre ser verdadeiramente imitador de Cristo, testemunha dele. O Senhor tem ministrado muito isso no meu coração. Muito. E olha o que ele fala para nós hoje. O exemplo, outro exemplo. Nós aprendemos muito com João. Desculpa, com José. E agora vem João. Todo mundo conhece João. Todo mundo sabe João Batista. João Batista era aquele homem que, traduzindo para hoje, ele não tinha papa na língua. Ele falava a verdade. Ele chamava o povo ao arrependimento. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Ele dizia a verdade. Agora, o que eu acho interessante é a maneira como João vivia. João, ele tinha um compromisso com a verdade que ardia no coração dele. Amém? João não foi ensinado por Jesus. Certo? O ministério de João começou antes do ministério de Jesus. Quando Jesus foi começar o ministério, que foi logo após o batismo, com 30 anos, João já pregava. Então, João, ele se posicionou antes de contemplar o Salvador. Ele também não viu, mas ele obedeceu. Ele não teve nenhuma revelação do alto, mas ele obedeceu. Mas não é nem tanto nisso que o Senhor ministra no meu coração. É sobre a vida de João. Olha o que ele fazia. Ele usava roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro. Naquela época, as pessoas não se vestiam de peles de animais. Elas se vestiam com tecidos.
É claro que aqueles que eram aqueles que eram mais do povoado, né? Eles não eram tecidos finos como aqueles que viviam nos palácios. Mas eles vestiam tecido. Mas João Batista não. E isso fala muito comigo, as vestes de João Batista. João Batista, ele não se preocupava com a vaidade. João Batista não se preocupava com ele, consigo mesmo. Ele não se preocupava. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro para segurar a roupa. Pronto, era só isso. Com sandálias de couro, eu acredito, a palavra não fala. E o alimento dele era gafanhoto e mel silvestre. Ele não se preocupava com o que ele tinha de vestir, ele não se preocupava com o que ele tinha de comer, ele não se preocupava se ele era conhecido, se ele tinha um nome, se ele tinha cargo, não. Ele tinha um compromisso em proclamar a verdade. Isso era o tesouro de João Batista. O compromisso dele era esse. E muitas vezes, irmãos, nós colocamos aquilo que é mais importante, que é proclamar as boas novas, atrás dos nossos desejos, atrás das nossas vontades. A nossa preocupação, os nossos pensamentos, está mais no nosso bem comum, no nosso bem próprio, aliás. Naquilo que me deixa confortável. Nós falamos ontem algo muito forte, o Senhor ministrou algo muito forte no nosso coração. Quando os magos, eles chegaram até o menino Jesus, que eles viram o menino Jesus, eles apresentaram, eles entregaram presentes para o menino Jesus. Eles não pediram nada para o Salvador. Eles entregaram. E muitas vezes nós nos aproximamos do Senhor não para entregar, mas para pedir. Eu sei que nós temos as nossas necessidades, é verdade, mas todas as nossas necessidades são conhecidas diante do nosso Pai. Uma vez ele falou pra gente numa live, ele disse assim: sabe por que vocês sofrem tanto? Porque vocês não me conhecem. Porque se vocês me conhecessem, vocês não sofreriam tanto assim. E é verdade. A gente não conhece o nosso Deus. A gente o conhece só de ouvir falar. Por isso que ele já ministrou no nosso coração, nas nossas vidas, que quando a gente passa por uma luta, quando sobrevém assim um infortúnio na nossa vida, seja o desemprego, seja uma contenda familiar, seja uma enfermidade, seja qual for o infortúnio que vem que a gente não espera. O dia mau, né? Porque o dia mau ele vem, irmãos. O dia mau ele vem. Ele pode chegar na nossa vida financeira, ele pode chegar na nossa saúde, ele pode chegar através do luto, ele pode chegar numa discórdia, mas o dia mau ele chega. E ele tem que chegar. Que é isso, irmã Giovana? Você está dizendo que tem que chegar o dia mau? Sim, tem que chegar. Porque o dia mau, ele produz em nós fé, ele produz esperança, ele produz maturidade e conhecimento de Deus. No tempo da pandemia, meu marido ficou desempregado, não podia trabalhar, porque ele era Uber, e aqui o governo do estado, ele proibiu o Uber rodar, né? Teve aquele fechou tudo e tal, e era só o meu salário. E eu fiquei muito apreensiva. Valentina era bebê, nós morávamos de aluguel, o nosso plano de saúde era bem caro, e a gente ainda estava pagando o carro. Então era carro, aluguel, plano de saúde. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Só o meu salário não vai dar conta não, Jesus. E aí eu me angustiei. E aí eu fiquei com medo. E eu tenho filha pequena, e fralda, e leite. Que quem é pai e mãe sabe que fralda e leite, misericórdia. E tem as frutinhas. Eu digo, meu Deus, como é que vai ser agora, papai? Porque só o meu salário. E aí o negócio ficou complicado. Eu e o meu marido, foi complicado. E aí o que aconteceu? Minha irmã... Olha como Deus trabalha. A minha irmã, ela tem um problema de saúde, ela tem uma doença autoimune, ela faz um tratamento e tal. E na época da pandemia, ela não podia ajudar o meu cunhado, que é marchante. Ele corta carne no mercado da carne aqui da minha cidade. E aí a minha irmã ligou para mim e disse, minha irmã, será que você pode ficar ajudando o Eudinho no mercado? Porque eu não posso. Eu não posso ficar exposta ao vírus dessa forma, porque é muito perigoso. Eu sou da zona de risco, né? Das pessoas que é da zona de risco e tal e tal. E aí eu disse, eu vou, minha irmã, eu vou. E eu fiquei, meu Jesus, me protege, Senhor, porque eu tenho uma filha bebê.
Meu Deus, não é por mim não, mas é pela minha filha, que também é perigoso. Irmãos, eu ia com meu coração com tanto medo, sabe? Eu orava e pedia, Senhor, me cobre do alto da minha cabeça ao solado dos meus pés. Não deixa, Senhor, que eu contraia esse vírus e traga o vírus para dentro da minha casa, que contamine minha filha, meu esposo. Senhor, tem misericórdia. Mas também não deixa que o pavor tome conta da minha alma. Mas foi um tempo muito difícil. Irmãos, e vocês acreditam que meu marido desempregado, o Senhor proveu, eu já dei esse testemunho aqui, o período da pandemia foi o período que nós mais comemos carne. Vocês acreditam disso? Porque o meu cunhado, ele cortava carne. Então, todo final de semana, ele dizia, minha cunhada, leve carne para você. E me dava carne moída, e bife, e cozido, e não sei o que, e carne assada, e carne pra assar, e tudo. E eu dizia, não, tá bom. E ele dizia, leve. Irmãos, não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem 10 vezes que eu vim do mercado na minha moto chorando. Eu chegava em casa tirando as sacolas de dentro da moto, da minha bis, chorando. Eu entrava em casa carregada de sacola com carne. E ali eu contemplei o cuidado e a provisão de Deus na minha família. Ai, irmãos, o nosso Deus, ele cuida de nós. A gente se angustia porque a gente não conhece ele. A gente limita o poder do nosso Deus dentro de uma caixa de fósforo. O nosso Deus, irmãos, ele tem um poder para mover o homem, para te abençoar. Eu estava dentro da minha sala de aula, dando minha aula com as minhas criancinhas. E o diretor chega e diz assim, Giovana, vai na Secretaria de Educação que a secretária quer falar contigo. Eu disse, vale, o que foi que aconteceu? Eu fiz alguma coisa de errada? Fui alguma denúncia? A gente já fica pensando que alguma coisa de ruim aconteceu, né? E ele disse, não sei, vai lá. Eu vou mandar uma pessoa ficar na tua sala, tu vai lá pra ver o que é. Eu falei, tá bom. Aí fui. Aí ele sorriu e ele disse assim, mas não se preocupe não, é coisa boa. Aí eu fiquei, meu Deus, o que será? E fui. Quando eu cheguei lá, a secretária de Educação me convidou para ser a gerente pedagógica do nosso município. Irmãos, o meu cargo era abaixo do cargo da secretária de Educação do meu município. Você entende isso? Uma rede de mais de 50 unidades escolares. Mais de 50 unidades escolares entre creche e escola. E eu fiquei responsável por essa pasta. E quando ela me fez aquele convite, eu fiquei assim, eu? Ela disse, Giovana, você. E aí, eu aceitei. E quando eu vim da escola, da Secretaria de Educação, que eu voltei para a escola, para conversar com o diretor, eu voltei chorando em cima da minha bis. E eu disse, mas Senhor, como é que pode isso, Pai? Como é que eu vou dar conta de ser a diretora pedagógica de todo o município, Pai? Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não tenho capacidade para isso não, Senhor. E ele foi falando para mim e disse assim, Giovana, quando eu escolhi Davi não era guerreiro não, Giovana. Eu escolhi Davi, ele era um pastor de ovelha. Ele não era guerreiro, ele não era um rei, ele era um moço, imaturo, que tinha muita coisa para aprender. E ele era só um pastor de ovelha. E eu honrei ele, porque o meu espírito estava com ele. Não tenha medo, eu estou com você. Irmãos, e coisas extraordinárias aconteceram no período que eu estava ali. E o de mais extraordinário que aconteceu ali foi que através da minha vida, o Senhor, ele alcançou a vida de uma colega de trabalho, de uma das formadoras que trabalhou comigo. Eu era chefe dela. E toda vida quando eu chegava, eu dava bom dia, eu ministrava uma palavra de bênção, abençoava o dia deles, um bom trabalho, que Deus abençoe. Nós vamos conseguir que o Espírito de Deus esteja com vocês, capacitando vocês. Eu fazia uma pequena palavra para eles de ânimo. E aquela palavra foi tocando no coração daquela moça, Um dia eu estava na igreja e ela e o esposo dela se reconciliaram, voltaram para Cristo. E depois eu disse para o Senhor, Senhor, muito obrigado, porque eu entendo por que tu me plantou naquele lugar. Irmãos, quando o Senhor ele nos dá uma bênção, não é só para nós não, irmãos. A gente é porque tem uma visão muito pequena.
A gente aqui só vê as nossas necessidades. Ai, a bênção é para mim, Deus me deu um emprego, Deus me ajudou a comprar um carro, Deus fez isso, Deus fez isso, mas não é só para você não. Abra seus olhos, Deus quer te usar para abençoar a vida de outras pessoas. Não é só pra gente não. Tudo que ele nos dá, nós somos mordomos do reino dele, somos filhos e filhas, príncipes e princesas do Rei dos Reis. E temos um reino para tomar conta, o reino do nosso Pai. Os filhos e as filhas de Deus, os príncipes e as princesas do reino celeste de Cristo, não é para ser servido, não. O reino de Deus é o contrário do reino dos homens. Príncipes e princesas humanas são servidas pelos servos, pelos empregados do reino. Mas nós, que somos filhos e filhas do nosso Deus, do Rei dos Reis, que é um reino espiritual, nós servimos. É diferente, é o contrário, porque assim é mais glorioso. Tem mais glória no servir do que no ser servido. Tem mais glória no dar do que no receber. Porque quando a gente dá ao outro, à medida que nós damos, ela volta triplicada sobre a nossa vida. Pode ter certeza disso. Quanto mais a gente despeja sobre a vida do outro, mais o Senhor coloca sobre a nossa vida. Nunca nos falta. Nunca nos falta. E João Batista, ele entendia isso. E ele viveu aquilo que o Senhor plantou no coração dele. Ele não se preocupava com a roupa dele. Ele não se preocupava com o que ele estava comendo. Olha que coisa linda isso. E hoje em dia, infelizmente, o nosso coração está muito preocupado com as coisas desse tempo. O nosso coração é muito preso nas nossas necessidades materiais. E a gente precisa colocar Cristo em primeiro lugar na nossa vida. A palavra do Senhor diz que a gente não precisa andar ansioso com nada. Ele cuida de nós. Ele cuida dos pássaros. Ele cuida das plantas, da relva. Que dirá de nós, diz a palavra dele. Ele cuida de nós. A gente aqui se angustia demais. Aleluia, Jesus. E João Batista, a gente vai continuar. Deixa eu continuar lendo, depois a gente fala. Versículo 5. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta de Jordão iam até onde ele estava e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Olha que coisa linda. Ele fazia o que tinha que ser feito e Deus tocava no coração das pessoas. As pessoas iam até ele e se arrependiam. Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Talvez assim, João Batista era muito duro. João Batista, como a gente falou agora aqui o ditado, né? João Batista não tinha papa na língua, não. E isso acendeu até a fúria do rei, que o levou à decapitação. A gente conhece a história de João. Mas João, ele não voltou atrás. Ele não se vendeu. Ele não se corrompeu. O que é certo e acabou a história. O que é errado e acabou a história. Eu não posso perverter o errado no certo porque vai me beneficiar. O que é errado. O que é pecado. Independente de estar sobre a minha vida ou sobre a vida do outro. E eu preciso mais me preocupar com o pecado que está na minha vida do que no pecado que está na vida do outro. Porque Jesus ensinou isso para nós. Tem tanta coisa pra gente lutar dentro de nós, tem tanta coisa pra gente tirar de dentro de nós, é uma luta interna tão grande de dentro de nós, irmãos, que a gente não dá conta de ficar olhando pra vida do outro, não. Quando você vê alguém criticando a vida do outro, quando você vê alguém apontando a vida do outro, quando você vê alguém julgando o caminhar do outro, é porque tem uma podridão dentro dele mesmo. Ele não dá conta de resolver. Aí o que ele faz? Pega toda a sujeira, todo o pecado, coloca para debaixo do tapete, vai apodrecendo os ossos, porque a palavra do Senhor diz que o pecado que não é confessado apodrece até os ossos. Aí fica dando conta da vida dos outros. Dá não, irmão. Dá não. Eu não consigo, não. Eu tenho muita coisa que eu preciso consertar na minha vida. É que nem a gente faz com o nosso marido. Tô falando agora para as esposas. Aí a gente fica orando pelo nosso marido, fica pedindo oração ao pastor pelo nosso marido, fica apresentando a vida do nosso marido ao Senhor. O Senhor converte esse homem, Jesus trabalha na vida desse homem. E a gente não olha pra gente. Apresenta a vida dele, Senhor, cuida do meu marido. Mas olhe pra você. A salvação ela é individual. Olhe pra você. Continue intercedendo pela vida do seu marido, mas se concentre em você.
no seu altar. Porque na hora que você tiver com o seu altar consertado, aleluia, a oferta que vai estar queimando em você, no seu altar, vai incendiar o seu marido. É desse jeito, pode ter certeza. Eu digo isso por experiência própria. Não queira converter o seu marido, não. Não queira levar o seu marido para a santidade, não. Deixa que Deus trabalhe com ele. Deixa que Deus vai visitar ele. Deus vai visitar ele quando ele estiver dormindo. Deus vai visitar ele no trabalho. Deixa que Deus visita e trata com ele. Cuide do seu altar. Amém? Porque senão Jesus volta. E aí? O que foi que você fez? Você passou a grande parte da sua vida cuidando da vida do teu marido. E você não cuidou da tua vida. Eu não estou dizendo que é para você abandonar seu marido. Não é isso, vocês estão entendendo, né? A salvação, ela é individual. A gente tem que cuidar primeiro do nosso altar. Se eu não tiver o meu altar consertado, eu não tenho como ajudar ninguém. Quando um avião, eu fiz uma viagem uma vez, que misericórdia, naquele dia eu pensei que Jesus ia me levar. Irmão, foi terrível, misericórdia. Foi uma turbulência que... Foi a primeira vez que eu andei de avião e eu peguei uma turbulência que, meu Jesus, eu digo, pronto, agora eu vou. Agora eu vou. Jesus tem misericórdia. Ou Senhor, eu queria tanto me casar. Ou Senhor, eu queria tanto ter meus filhos, Senhor, minha família, que eu ainda era solteira nessa época. É verdade, irmãos, eu tive um medo tão grande, eu pensei que aquele avião ia cair. E o avião, para sair daquela zona de turbulência, ele desceu bem rápido. Ele desceu. Na hora que ele desceu, foi um frio na barriga, que eu me agarrei na poltrona. Eu não falava nada, eu só dizia assim, Jesus, perdoa os meus pecados, me perdoa, Senhor, me arrependo dos meus pecados, me reconcilia, Senhor, porque eu quero ir para a glória. Jesus tem misericórdia. Ah, fiquei orando, irmãos. Fiquei orando, porque eu digo, a gente vai, agora vai. Caíram todas as máscaras, para vocês verem. Foi algo tão assim, que as máscaras, elas caíram. Quando eu abri meus olhos, aquele negócio batendo em mim eram as máscaras. E quando a gente vai andar de avião, a primeira coisa que o comissário ou a comissária de bordo, ela diz que primeiro, em caso de emergência, você tem que colocar a máscara em você, para depois você tentar ajudar as pessoas que estão do seu lado. Para eu ajudar a minha família, meu marido, os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, no caminho que leva a Cristo, eu tenho que estar no caminho. Entende? Como é que eu vou ajudar meu marido se eu não estou no caminho? Como é que pode? Dá não, irmãos. E João Batista entendia isso. João Batista obedecia. E as pessoas iam até ele. Versículo 7. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham a seu batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Rapaz, eu vou dizer, João Batista tinha sangue no olho, viu? João Batista não brincava, não. João Batista não negociava salvação, não. Agora eu pergunto a você, irmãos, é ou não é uma vergonha? Me diga aqui, é ou não é uma vergonha o que a gente se depara aqui dentro dessa rede? Pessoas vendendo o evangelho. Pessoas dizendo assim, me dê um presente, uma rosa por uma palavra. É uma vergonha, irmãos. Vendendo o evangelho. Fazendo acordos. Como se Deus não estivesse vendo. Olha o que o João diz para ele. Raça de víboras, falsos. Vocês estão pensando que vocês podem fugir da ira de Deus? Vocês pensam que vocês podem enganar Deus? Irmão, Deus está vendo. Deus está vendo. Oi, Valdeci. É Mateus, minha querida. Mateus capítulo 3. Versículo 8. Produzam fruto digno de arrependimento. Eita, papai. Não é de remorso, não. É arrependimento. Porque você apenas pensar no que você fez, chorar, e amanhã você cometer de novo, irmãos, deliberadamente, sem lutar contra aquilo, isso não é arrependimento, isso é frustração, isso é remorso. E o remorso, a frustração não muda o coração do homem e da mulher. O que muda o nosso coração é o arrependimento genuíno. O arrependimento é quando você para e você pensa naquilo que você fez, e a partir de então você reconhece que você pecou, que você magoou o coração do Senhor, e você não quer mais magoar o coração do seu pai.
E a partir de agora, você vai começar a lutar contra aquilo. Eu sei que na nossa caminhada de libertação, a gente cai. Porque nós estamos num processo. A criança, quando ela nasce, ela passa por um processo de crescimento natural, não é assim? Quem é pai e mãe, né, tio, sabe disso. A criança, ela vai primeiro aprender a virar, depois ela aprende a levantar mais a cabecinha, ela começa a se virar dentro do berço, daqui a pouco ela começa a se arrastar, e ela se levanta, começa a engatinhar, daqui a pouco ela começa a ficar em pé e começa a dar os primeiros passos. E quando ela vai começar a dar os primeiros passos, ela vai levar muita queda, porque ela está aprendendo a andar. Ela está no processo do crescimento dela. E nós, é do mesmo jeito. Eu sempre digo isso. Às vezes você diz assim, mas Giovana, Deus não fala comigo. E mas Giovana, Deus está em silêncio. É não, irmãos. É porque às vezes o Senhor, ele não fala com voz de trombeta. Ele fala no sussurro do vento suave. É assim. Nem sempre o Senhor vai falar com você claramente numa palavra, ou numa pregação, ou usando alguém para falar em profecia com você. Ele vai falar com você no vento suave do cotidiano, das coisas ordinárias, das coisas simples, que muitas vezes a gente não dá valor e Deus está ali falando conosco na nossa cara e a gente não vê, porque a gente está esperando um terremoto acontecer. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor fala conosco, irmãos, na nossa vida natural. Se você tiver com seus olhos abertos, se você tiver sensível à voz do Espírito Santo, ele vai falar com você. Do jeito que ele fala comigo nas coisas simples do dia a dia. No dia que nós estávamos andando de bicicleta, eu postei aqui o que o Senhor falou comigo. Meu marido empurrando a minha filha, quando a minha filha gritou, dizendo que não tinha mais força para continuar a ladeira, estava andando de bicicleta. E ela disse, pai, eu não consigo mais andar, eu não tenho mais força, eu estou cansada. E o meu marido, consegue? Bora, continua. E ela, não, pai, eu não consigo. E ela pedalando, e teve hora que ela quis parar. Ele, não para não, continua. Aí ele encostou a bicicleta dele, do lado da bicicleta dela. Ele pegou a mão dele, colocou nas costas dela e começou a empurrar ela. E ele ajudou ela a subir a ladeira. E eu olhando aquilo e filmando, eu estava filmando sem nenhuma pretensão, só filmando um momento em família. E o Senhor começou a falar comigo, eu sou esse pai e você é essa filha. Eu nunca vou ter peninha de você e mandar você parar. Mas na hora que você não tiver mais força para subir, quando você não tiver mais força para caminhar, eu vou chegar bem pertinho de você e a minha força vai ser a tua alegria. A minha força vai te impulsionar até lá em cima. Oh, aleluia. Então é assim que o Senhor faz. O Senhor fala nas coisas mais simples. Outro dia eu estava dirigindo, já contei isso. Eu estava dirigindo, eu peguei, olhei para a esquerda, olhei para a direita, que eu ia entrar para a direita, eu olho pelo retrovisor, vinha um motociclista, uma moto me ultrapassando pela direita. E quem dirige sabe que é proibido ultrapassar pela direita, a gente precisa ultrapassar pela esquerda. E o abençoado vinha me ultrapassando pela direita e eu ia entrar à direita. Ou seja, eu ia bater nele. Eu ia fechar ele na curva. E na hora que eu olhei, eu vi, eu disse, meu Deus. Aí parei rápido e ele passou. Eu digo, mas rapaz, como é que pode? Olha, tá vendo aí, Jesus, que eu ia batendo nesse rapaz? Meu Jesus, é muita gente irresponsável. Aí sabe o que o Senhor começou a ministrar. Na tua vida é desse jeito, Giovana. Tem hora que você vai precisar olhar para trás, para você não cair em desastres. Você não pode ficar olhando, fitando o seu olhar o tempo todo para trás, não. Você tem que olhar para frente, porque senão você vai barruar. Você tem que olhar para frente, senão você vai causar um acidente. Quando você está dirigindo, a gente tem que olhar para frente. Mas a gente precisa ficar olhando pro retrovisor para trás. Na nossa vida é do mesmo jeito. Tem hora que a gente tem que parar e tem que lembrar. Tem que olhar para trás, olhar para as coisas que a gente já passou, para a gente não cometer os mesmos erros. Mas a gente não pode ficar olhando só para trás, porque senão a gente para de olhar para frente e a gente também sofre um acidente. Então é assim, Deus fala conosco. Deus fala conosco nas coisas pequenas do dia a dia. Amém? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não pensem que podem fazer uns aos outros. Temos por pai Abraão.
Porque eu afirmo a vocês que nem Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ô irmão, olha que coisa linda. A consciência de João Batista. Eu não sou digno de calçar, de carregar as sandálias dele. Olha a consciência de João Batista. Aí hoje, entre nós, tem pessoas, homens e mulheres, que se ofendem se, antes de falar o nome, não falar o cargo dele. Tem homens e mulheres que se ofendem se você não disser o cargo que ele ocupa na igreja antes. Mas João Batista não estava preocupado com isso, não. João Batista disse: eu não sou digno nem de levar as sandálias dele. Eu batizo com água para o arrependimento. Batismo nas águas é para arrependimento de pecado. Mas vem aquele depois de mim, que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eita glória! Lá no nosso canal do YouTube, o Senhor ele já nos deu uma palavra sobre isso, sobre os 3 batismos do cristão. Nós passamos por 3 batismos. Pelo batismo das águas, para nós declararmos o nosso arrependimento diante de toda a congregação. Passamos pelo batismo do Espírito, com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo, irmãos, não é só falar em línguas, não. O falar em línguas é apenas uma das manifestações do Espírito, tá? O batismo com o Espírito Santo é a presença dele em nós. O batismo com o Espírito Santo é renovo, é revestimento do céu. Às vezes a pessoa é batizada com o Espírito Santo, mas ela demora para falar em línguas, ela tem outros dons, ela tem o dom do discernimento, ela tem o dom da paciência, ela tem o dom do ensinamento, ela vai tendo outros dons. Amém? O batismo com o Espírito Santo é a presença dele em nós nos revestindo. E o batismo com fogo é a purificação. É a purificação. Tem um louvor que fala muito sobre isso. Ele fala com o batismo do fogo. Qual é o louvor? Eu sou tão ruim para louvor. Mas tem um louvor que fala muito. Batiza com fogo. Vem nos batizar com fogo. Vem nos batizar com fogo. Batiza com fogo. É alguma coisa assim, não tô lembrando. Mas toda vida que eu louvo esse hino lá na igreja, eu fico pensando assim. Eita, papai. Será que as pessoas que estão cantando esse louvor, elas entendem o que é pedir o batismo com fogo? Porque, irmãos, o batismo com fogo é o batismo da purificação. E nós só somos purificados de coisas que estão entranhadas em nós no fogo. E o fogo, ele queima. Vixe, Giovana, então não vou pedir, Giovana, então não quero não, o fogo do Espírito. Misericórdia. Deseje o batismo com fogo. Sabe por quê? Uma vez eu conversando com o Senhor sobre isso. Antes, quando eu estudei essa palavra, eu disse, eita Jesus, quer dizer então que a gente tem que passar por 3 batismos? É, minha filha, você tem que passar por 3 batismos. O batismo da água, para o arrependimento. O batismo com o meu Espírito, para te revestir, te preparar, para que você seja sensível. E você tem que passar pelo batismo com fogo. E eu vou dizer uma coisa para você, minha filha, o batismo com fogo não acontece só uma vez, não. É mesmo, papai? É. Acontece várias vezes na vida do cristão. Eu disse, mas por quê? Aí ele disse assim, você sabe como é que um ourives ele limpa uma aliança, minha filha? Eu falei, não, pai, pois pesquise. Você precisa ver para você compreender. Porque, irmãos, tem coisas no mundo espiritual que a gente não consegue entender. É por isso que o Senhor Jesus, ele falava muito em parábolas para comparar
Porque o mundo natural, ele reverbera no mundo espiritual. Vocês entendem? Ele reflete, ele recai sobre o mundo espiritual. Aí quando fala muito só no espiritual, você não entende. Aí o Senhor vai e nos leva para o que é natural, porque a nossa mente, ela é muito presa no natural. Aí você dá aquele start. E agora eu tô entendendo. Aí eu fui pesquisar. E aí quando eu vi o vídeo, irmãos, eu chorei o tempo todo. E o Espírito Santo falando e o Espírito Santo ensinando. E aí o ourives, ele pega, eu não tô com a minha aliança aqui, ele pega a aliança que é feito de ouro, de um metal nobre. Com o passar do tempo, ele vai sujando, né? A sujeira, os arranhões. Presta atenção, eu vou falando no natural e o Espírito Santo vai começar a falar no seu coração, tá bom? Nós somos a aliança. Nós somos esse material caro, o ouro de Deus. Nós falamos sobre isso ontem. Nós somos o ouro de Deus. Amém? Nós fomos comprados com alto preço. Nós não somos mercadoria de fim de feira, não. Amém? Nós temos um valor e o nosso valor foi muito alto. O preço que Jesus pagou por nós foi muito alto. Então nós temos um valor de ouro. Amém? Então, com o passar dos anos, com a convivência, a gente vai se arranhando com as pessoas, a gente vai se machucando, vai gerando mágoas no coração, ressentimento, pecado, sujeira. E aí a gente vai acumulando um monte de sujeira em nós. E nós que éramos ouro puro, a gente vai começando a perder o nosso brilho, como a aliança. A nossa aliança ela vai ficando opaca. Não perde o brilho. Quando a gente casa, a nossa aliança ela é brilhosa, é linda, né? É linda a aliança. Aí a gente começa a lavar a louça, começa a fazer as coisas de casa, e a gente fica com a aliança o tempo todo, a aliança vai sujando, igual nós. Aí o que que faz? Eu vou levar minha aliança para limpar. Vou levar a minha vida para limpar no altar do Senhor. Aí a gente vai até o ourives, nós vamos até a presença do nosso papai, e nós nos entregamos para aquele que é o único que pode nos limpar de toda impureza. A gente vai lá no ourives e diz assim, olha, eu queria limpar a minha aliança. Aí ele, tá bom. Aí ele pega a aliança, derrete a aliança, coloca numa alta temperatura. Sabe por quê? Porque se ele só polir, ele só vai... Oh, aleluia! Se ele só polir, irmãos, ele vai tirar só a sujeira superficial. E o papai, quando ele nos limpa, ele não tira só o que é superficial, não. Ele limpa a crosta que está entranhada dentro do nosso coração e da nossa alma. Por isso que a gente tem que ir para o batismo com fogo, que é para essas impurezas elas subirem, porque aí a aliança, quando ela é derretida, irmãos, é incrível, as impurezas, os outros metais, eles sobem, e o ouro puro, ele desce, porque ele é mais denso, ele é puro, ele desce. E as sujeiras, elas sobem, porque elas não têm valor. Elas não têm peso, então elas sobem. Aí o ourives vai lá, tira, recolhe, cata toda aquela sujeira e agora o ouro, ele voltou a ser puro. Então é isso que o batismo com fogo, ele faz em nós. É preciso a gente passar por momentos, por circunstâncias que nos levam a altas temperaturas, que a gente acha que a gente vai morrer. Não vou suportar não, vou me acabar aqui. A aliança, quando ela é derretida, ela perde a forma. Ela fica só um líquido. Quando nós passamos por momentos difíceis, nós perdemos aquela forma que antes nós tínhamos. A gente fica sem força. A gente acha que vai se acabar tudo. A gente olha para dentro da gente, a gente acha, pronto, acabou, eu não tenho mais força. Eu não sou mais aquela mesma pessoa, eu não tenho mais alegria, eu não consigo louvar, não consigo ir para a casa do Senhor. Eu não sou mais a mesma mulher, eu não sou mais o mesmo homem. Eu perdi a minha forma. A minha forma, que nem a aliança que perde a forma dela quando ela está em alta temperatura. Valentina, acende a luz aqui, amor. Obrigada. Aí depois o ourives pega aquele metal derretido, coloca numa forma, aí ele vai, coloca, aí forma de novo a aliança, aí bota bem direitinho, aí depois ele vai lá, mergulha na água fria. Oh, Senhor, como tu és lindo, papai. Aí depois a aliança tá lá.
Aí ele vai polir aquela aliança, ele vai dar o brilho daquela aliança. E quando ele devolve aquela aliança ao dono, a aliança voltou a brilhar. O batismo com fogo é isso. É para tirar de nós as impurezas. Então, de tempo em tempo, é necessário a gente ir para a fornalha de novo. Porque aí a gente vai voltar, né? A gente passa por esse processo, aí o Senhor nos restaura, nos limpa, a gente agora sai mais brilhante do que a gente era antes. E aí a gente vai voltar a ter relacionamentos, a gente vai voltar, né, a conversar com pessoas, a gente vai voltar, e aí todo o nosso brilho, ele vai começando a apagar de novo, ele vai começando a apagar. Aí vai ser momento que a gente vai ter que ir lá pro ourives de novo e passar por outro batismo com fogo. E o único que pode fazer isso é o nosso Mestre Jesus, porque ele conhece a temperatura exata. Nem é mais quente e nem é menos quente, é a temperatura exata. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Então, se você está no fogo, não murmure e não reclame, é o Senhor te purificando. Ele vai tirar de você todas as impurezas que te impedem de brilhar. E você vai voltar a ter o brilho novamente. Amém? Versículo 12. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Irmão, isso é real. Isso é real. A gente tem que ter muito cuidado com o tipo de evangelho que nós estamos vivendo, irmãos. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está entregando. Ontem nós falávamos sobre a entrega. Aqueles homens, os 3 magos, eles entregaram o ouro, o incenso e a mirra. O ouro, que nós já acabamos de personificar aqui nessa parábola da aliança, o ouro é a nossa vida. Somos nós. Nós somos o ouro de Deus. Somos nós. O incenso é o nosso bom perfume, é a nossa prática. É aquilo que a gente pratica. O nosso perfume é a nossa prática. Como é que está o nosso perfume? Será que o meu perfume está agradável? Ou não? O que eu tenho praticado? Quais têm sido as minhas práticas diante do Senhor? Não é diante dos homens, não, é diante do Senhor. Porque Ele conhece a intenção do nosso coração. E nós vamos colher das sementes da intenção do nosso coração. Não é do que sai das nossas mãos, não. Cuidado. Às vezes a gente ajuda o próximo, às vezes a gente está dentro da igreja, a gente serve no ministério. Não por entender que esse é o nosso chamado, de ter vida piedosa, de viver uma vocação. Eu faço tudo isso porque Cristo já me alcançou. Eu não faço para alcançar Cristo. Não, eu faço porque Ele já me alcançou. Porque se você fizer tudo isso para alcançar de Deus graça, a semente que você vai estar lançando não é uma semente boa. A palavra do Senhor diz que a nossa salvação, ela vem pela fé, não pelas obras. É dom de Deus. Porque se for pelas obras, nós vamos nos gloriar em nós mesmos. Então, o que é que a gente está... Qual é o evangelho que a gente está vivendo? A gente não tem mais tempo de viver o evangelho de religiosidade. A gente não tem mais tempo de viver um evangelho falso. O meu pai, ele é pastor da Assembleia de Deus, ele já está jubilado, né? Ele está aposentado. Mas o meu pai, ele dizia algo tão lindo que eu guardei isso para mim. Ele dizia assim, eu prefiro... Ele tinha um chamado muito grande de trabalhar com pessoas afastadas da casa do Senhor. E ele dizia muito isso. Ele dizia assim, eu prefiro uma ovelhinha dentro da igreja bem fraquinha do que um leão que vive rugindo aqui dentro. Porque às vezes aquela ovelhinha que está bem fraquinha, que ela está quebrantada. Ela reconhece que se ela sair do aprisco, ela vai ser uma presa fácil do inimigo. E o leão que está dentro da casa do Senhor gritando, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, não venha pra cima de mim não que eu sou profeta, o leão, não mexa comigo não. Tem arrogância dentro de si, tem coração duro, coração vaidoso, coração obstinado. É muito melhor aquela ovelhinha, Senhor, tem misericórdia de mim, sou tão fraca, sou pecadora, eu vou ter uma oportunidade, quem sou eu? Quem sou eu? A ovelhinha quebrantada, a ovelhinha pequenininha, fraquinha, reconhece que se não for
o pastor, ela perece. Então, que tipo de evangelho a gente está vivendo? O evangelho do leão ou o evangelho da ovelha? A gente não tem mais tempo para brincar, não, irmãos. Jesus está na porta. Nós estamos vendo, irmãos, coisas abomináveis têm acontecido. Terríveis, coisas terríveis. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a eira, recolherá o trigo no celeiro. E ele sabe quem é o trigo e quem é o joio. Não se preocupe quem é o joio. Não queira tirar o joio. Ele disse isso na palavra dele. Não queira tirar, não tente tirar o joio. Você não sabe. Eu não sei quem é o joio. Ele sabe. Nós temos um grupo de mulheres no WhatsApp chamado Lamparinas. Nós somos mais de 160 mulheres. E eu peço muito ao Senhor. Eu oro ao Senhor e eu digo, Senhor, toma conta desse grupo, dessas mulheres e direciona tudo, Senhor. A mulher que estiver dentro desse grupo e ela não estiver no espírito de unidade, retira daqui, Senhor. Porque é joio. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, quando eu vejo lá, né, fulano saiu, eu não fico triste, não. Eu digo, glória a Deus, Deus te abençoe, vai em paz. Que Deus te abençoe. Não está dentro do propósito. Não faz mais parte do propósito. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Amém. Porque Ele sabe, Ele conhece. Não somos nós. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apagará. Eita, Jesus. É a palha e é o trigo. Presta atenção. O trigo, ele vai recolher e vai guardar. A palha, ele vai queimar. O que é que nós somos hoje? Eita, papai, tem misericórdia de mim, Senhor. Nós somos o trigo ou nós estamos sendo palha? O trigo, ele vai recolher. Ele vai guardar dentro do celeiro dele, bem guardadinho. Mas a palha, ele vai queimar. Irmãos, isso é verdade? Isso é a promessa. Isso é forte. Por isso que naquele grande e terrível dia, nem eu nem você poderemos olhar para ele e dizer assim, Senhor, tem misericórdia, mas eu não sabia, Senhor. Ai, Jesus, tem misericórdia de mim. Irmãos, naquele dia não vai ter misericórdia. Naquele dia vai ter o juízo. Acabou. Naquele dia não vai ter mais tempo para conserto, para arrependimento. Não vai mais. Ele vai vir como um juiz. O tempo do conserto é agora. O tempo de voltar para a casa do Senhor, para os caminhos do Senhor, para se arrepender, deixar tudo, sair do lugar de onde você está e voltar correndo para a casa do Pai. É agora. Não é quando ele voltar, não. E eu não tô fazendo medo a ninguém não, viu, irmão? Oi, Mirtes, Pai do Senhor, meu amor. Eu não tô fazendo medo a ninguém. Isso aqui não é o evangelho, não é o evangelho da... como é que a gente fala? Coação. Tu tem que aceitar Jesus, porque se tu não aceitar Jesus, tu vai pro inferno. Tu tem que aceitar Jesus, porque Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, tu vai pro inferno. Sangue de... que Deus tenha misericórdia da minha vida de um dia eu proclamar o evangelho de Cristo desse jeito. Que é isso? Que é isso? Jesus não é um carrasco nem um algoz, não, irmãos. A gente tem que entregar a nossa vida a Cristo porque a gente se constrange diante do amor dele por nós. Nós temos que ir a Cristo por amor a Ele, porque Ele nos amou primeiro, não é por medo de ir para o inferno, não. É por amor a Ele. Porque Ele tem vida e vida em abundância para nos entregar. É por isso. Não é por medo, não. E outra coisa, Jesus não é banana podre no final da feira para a gente ficar. Venha, aceite Jesus. Venha, venha. Que conversa é essa? Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu que preciso dele, não é ele que precisa de mim, não. Eu que preciso de restauração, de perdão,
de reconciliação. E um dia ele voltará. E o trigo, ele vai dizer o quê? Vinde, benditos do meu Pai, para o gozo eterno da salvação. Venha, venha, venha comigo. Entre, você vai cear comigo. E a palha, ele vai dizer assim, eu não conheço vocês. Ah, irmãos, isso é tão sério. Isso é tão sério. É por isso que eu digo que não dá tempo você ficar cuidando da vida do outro. Porque você tem que olhar para você. Eu preciso olhar para mim. Porque naquele grande e terrível dia, irmãos, eu não quero estar no segundo grupo de pessoas que ele vai olhar para mim e vai dizer assim, eu não conheço você. Mas Jesus, eu estava fazendo live. Eu ministrava, eu pregava. E, Senhor, não. Eu sinto muito, mas eu não conheço você. Eita, irmão. Isso é forte. Isso é pra gente acordar. Essa palavra, ela não é um puxão de orelha. Nós já aprendemos isso. Lá no livro de Deuteronômio. Quando nós escutamos uma exortação do Senhor. Isso é o quê? O que é? Quem caminha comigo sabe. Quando nós escutamos uma exortação do Senhor, como essa aqui. O que é isso aqui? É um puxão de orelha? Não, irmãos. Isso aqui é uma declaração de amor. Isso aqui é Jesus dizendo, eu te amo. Por isso que eu estou dizendo para você que você precisa se consertar. Eu amo você, eu não quero perder você. De jeito nenhum eu quero perder você. Mas você precisa se consertar. Você precisa se arrepender e viver o evangelho genuíno, sem falsidade. Porque o Senhor, irmãos, Ele vê, Ele conhece o nosso coração. Eu posso mentir para vocês, eu posso enganar meu marido, eu posso enganar meu pastor, eu posso enganar todos, até mesmo a mim, achando que eu estou tendo uma vida de santidade, como um dia o Senhor disse para mim, Giovana, tu para mim é um sepulcro caiado. Eu já dei esse testemunho aqui. Mas eu achava que eu era santa. O Senhor disse, não. O cheiro que está saindo de você não é agradável. O cheiro que está saindo de você não está subindo no meu trono. Porque tudo o que você está fazendo para benefício próprio. Você está pensando que está fazendo para a minha glória, mas você está fazendo para benefício próprio. Você está achando que através do seu muito fazer, você vai alcançar a sua salvação. E a gente não consegue a salvação, a graça, a misericórdia, a bênção, no nosso muito fazer. É um favor imerecido. É graça. É misericórdia. Tudo o que fazemos porque Ele nos alcançou. Não é para alcançar bênção. Entende? Estar aqui com vocês, compartilhando do pão da presença, fazendo o meu devocional junto com vocês, não é para que eu estando aqui, eu estou obedecendo, logo Deus vai me abençoar. Ah, Jesus, eu estou fazendo tudo direitinho. Tu mandou eu ir fazer live, eu estou fazendo live. Eu estou te obedecendo, Jesus. Então, Senhor, me abençoa, né? Me ajuda aí, porque eu estou fazendo... Que é isso? Não! Eu não faço mais do que a minha obrigação em obedecer ao meu Pai. Ele me amou, Ele me buscou, Ele trocou minhas vestes, Ele me quis quando ninguém me queria, Ele me amou quando ninguém me amou. Ele me acolheu quando eu fui rejeitada, quando eu fui esquecida. E estar sentado aqui, obedecendo a Ele, é um ato de amor, de gratidão, porque isso aqui é uma honra. Isso aqui é um privilégio. Então, quando a gente escuta uma exortação do Senhor, não é pra gente ter medo, é pra gente inclinar nossa cabeça e glorificar o nome dEle. Jesus, muito obrigada porque Tu me ama. Porque se Tu tá me exortando é porque Tu me ama. Porque a Tua palavra diz que o Pai exorta o Filho que ama. Ele nos ama. É por isso que hoje Ele tá alertando o meu coração e o seu coração. Não ache que eu estou pregando pra você, não. Eu não tô pregando pra vocês, não. Eu já cansei de dizer isso pra vocês e eu vou dizer isso sempre. E eu vim até hoje conversando com meu marido sobre isso. Eu não estou aqui pregando.
Eu não estou num patamar de santidade acima de vocês, não. Eu sou feita do mesmo material que vocês, de pó. Eu sou barro igual a vocês. É pelo contrário. A palavra do Senhor diz: a quem mais é dado, mais é cobrado. Porque tudo aquilo que o Senhor me revela, tudo aquilo que eu compartilho com vocês, se eu não viver isso, vocês vão entrar em Canaã e eu vou ficar igual Moisés. Pode ter certeza. Que se eu estiver sentado aqui falando para vocês algo que eu não esteja buscando viver, eu não vou entrar na Canaã. Porque o nosso Deus não é menino. O nosso Deus não é corruptível. Ele não se corrompe. Ele é reto em justiça. Eu não posso ficar aqui de palhaçada, falando para vocês, incentivando. E, olha, tem que viver o evangelho genuíno, tem que ser verdadeiro. Aí quando fechar a live, eu ir para promiscuidade. Misericórdia. O sangue de Cristo tem poder na minha vida. Eu prefiro ser uma ovelha bem fraquinha do que um leão rugindo. Amém? Versículo 13. Então preste atenção. Preste atenção. Analise. O que é que você tem sido? Você tem sido trigo ou você tem sido palha? Preste atenção. Essa palavra é uma palavra de exortação para mim e para você nessa noite. Agora já é noite, né? Já a gente termina. Versículo 13. Por esse tempo, já a gente termina, tá? Por esse tempo, Jesus foi para a Galileia, para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Olha aí, tá vendo? Enganchou aqui. Olha o que é que Jesus diz. Ele era Deus. Ele não precisava ser batizado. Ele não tinha arrependimento. Aliás, ele não tinha pecado para se arrepender, né? Era Deus. Filho de Deus. Perfeito. Mas o que é que ele diz? Não, tem que ser. Por quê? Porque a gente tem que obedecer tudo direitinho. Jesus não achou que ele, por ele ser Deus, ele não precisaria cumprir as Escrituras. Ele cumpriu as Escrituras. Por isso que o rema desse livro agora que nós estamos lendo, que é Mateus, é vivendo a obediência. Nós já entendemos, agora nós precisamos passar para o outro passo. O devocional, ele é assim, irmãos. O devocional, ele tem 3 passos. Nós lemos, aí a gente ouve a palavra, a gente lê, a gente escuta a palavra, depois a palavra cai no nosso coração. A gente se emociona, a gente fica, glória a Deus, que palavra maravilhosa, Deus falou comigo. Oh, Jesus, que coisa linda. Aí agora vem para o outro passo. Faça, coloque em prática. Viva a palavra que você ouviu e que você sentiu. Isso é ter vida devocional. Vida devocional não é você comer a Bíblia todinha e escrever o seu caderno e fazer desenho e pintura e acabou, não. Isso não é devocional, não. Isso é só ocupação de tempo. O verdadeiro devocional que nos leva a gerar virtudes do fruto do Espírito é aquele que a gente ouve, sente e pratica. E pratica. Se a gente não praticar, de nada vai adiantar ouvir e sentir. E Jesus obedeceu. Aleluia. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus, descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado. Aí eu vou pintar de Jesus. Ah, eu nem pintei de azul. Errei, ó. Nós estamos fazendo o color code. E quando é Jesus falando, quando é o Senhor falando, a gente pinta de azul, tá bom? Eu esqueci, pintei de laranja, não tem problema não. E aí o Senhor falou dos altos céus: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ah, Jesus.
Obrigada, papai, por essa palavra. Obrigada, Jesus, porque nessa noite, Senhor, nessa tarde, nessa noite, aprove a Ti, Senhor, nos ensinar mais uma vez sobre o perigo da religiosidade. João Batista, Senhor, chamou os fariseus de víboras, raça de víboras. Víbora é um animal peçonhento, traiçoeiro, que rasteja. Ah, Senhor, livra-nos, ó Deus, de sermos achados como víboras. Mas que Tu possa olhar para nós, Senhor, e que Tu possa dizer lá dos céus: esse é meu filho, essa é minha filha que eu tenho me alegrado. E eu sei, Senhor, que Tu se alegra em nós, Senhor, não porque somos perfeitos, porque nós não somos perfeitos. Somos pecadores, somos falhos. Mas eu sei, Senhor, o que alegra Teu coração é um espírito adorador. Louvado seja o Senhor. Que Tu nos guie, Espírito Santo de Deus. Que Tu nos guie no nosso crescimento material, espiritual, para que nós possamos desenvolver esse espírito de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, que reconhecem em si todos os seus pecados e toda a sua pequenez e declara a total dependência do Deus Pai Todo-Poderoso, que declara Jesus como seu único e suficiente Salvador. E chama a Ti, Espírito Santo de Deus, porque entende que só Tu, Senhor, é que pode nos convencer dos nossos pecados. Somente Tu, Espírito Santo, é que pode nos conduzir no caminho do arrependimento. E que Tu intercede por nós, Senhor, com Teus gemidos inexprimíveis. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a colocarmos em prática tudo aquilo que vivemos pela Tua infinita bondade e misericórdia. Nos dá discernimento, Senhor, para não sermos enganados por homens que corrompem o Teu evangelho, Senhor. Ah, Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por falar conosco nessa tarde, nessa noite, de forma tão maravilhosa. É o que nós Te agradecemos e oramos com nosso coração alegre, Pai. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Sejamos gratos ao Senhor, porque nessa tarde Ele olhou para nós. Ele se inclinou para nós, os Seus olhos, as Suas mãos, o Seu rosto e a Sua face resplandeceu sobre as nossas vidas nessa tarde, nos ensinando, nos exortando como prova de amor. Aleluia! Para nós não nos perdermos nos devaneios da vaidade.